Nós seguimos com o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira, trazendo os principais assuntos para você. Vejam só, de janeiro até maio deste ano, houve um aumento de quase 25% nas áreas com aviso de desmatamento na Amazônia, em relação ao ano passado, segundo os dados do INPE. Até o momento, não há notícia de uma ação efetiva do governo federal para coibir o desmatamento. E isso já ameaça, claro, a repercutir nas nossas exportações para o mercado europeu. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. E lá estamos nós, com o desmatamento na Amazônia. Como é que esse aumento, professor, que é sempre o que nos preocupa, a novidade, não chega a ser uma novidade essa notícia, mas o problema são os desdobramentos, né? Como isso vem repercutindo na Europa, que consequências isso pode trazer? Bom, Roxane, no ano passado foi divulgada a celebração de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo esse que demorou mais de 20 anos para ser firmado, enfim, para ser celebrado, mas ele tem uma particularidade muito específica, né? Ele precisa ser aprovado no parlamento de cada país membro da União Europeia, e depois aprovado no Parlamento Europeu. Então, a semana passada, o Parlamento da Holanda, ele aprovou pela primeira vez uma moção contra a ratificação do acordo comercial, desse acordo firmado com a União Europeia. Então, basta que um Estado membro da União Europeia rejeite o acordo para que ele não possa ser ratificado. É claro que isso é uma posição que pode ser revista, né? Até recentemente eu vi uma entrevista do ex-embaixador Rubens Recupero, onde ele manifestava que, na opinião dele, esse acordo ele ia ser mantido em banho-maria até que as condições fossem favoráveis à sua aprovação. Então, provavelmente só depois do término do mandato do presidente Bolsonaro. Mas essa manifestação já do parlamento holandês, ela já sinaliza que esse acordo, do jeito que ele está hoje, e em função de todo o problema que vem ocorrendo com o desmatamento na Amazônia, com a falta de atenção ambiental, ele não será aprovado. Então, isso causa uma preocupação muito grande em relação às nossas exportações para o mercado europeu. Quer dizer, isso deve afetar, né, as exportações. Essa semana teve um editorial do jornal O Globo, que ele chamava a atenção sobre um relatório preparado, pelo Parlamento Europeu, uma análise, falando sobre os riscos ambientais, econômicos e comerciais do bloco, caso ele venha a ser ratificado o acordo de livre comércio com o Mercosul. O informe ele chama Brasil e a Selva Amazônica, e fala muito sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. E ele chamava atenção que o radicalismo antiambientalista do governo Bolsonaro já é pretexto de cartéis europeus de alimentos para um programa protecionista de substituição de importações de proteínas hoje adquiridas no Brasil e na Argentina. E a situação, segundo o editorial, só aumenta os temores das empresas de agronegócio sobre taxação de exportações à Europa. E, segundo esse editorial, já é o pretexto para que um lobby europeu ele solicite mais subsídios no âmbito da nova política agrícola comum de 2001 até 2027. Então, aí nós temos duas possibilidades não excludentes. Uma delas é uma maior taxação das exportações brasileiras à Europa, e outro é de um aumento do subsídio dos produtores europeus. Então, isso faria com que o nosso produto, os nossos produtos agrícolas,
chegassem à Europa com uma desvantagem competitiva muito grande. Hoje nós temos, né, eu já mencionei isso aqui na coluna, nós temos uma vantagem competitiva muito grande porque o setor organizado do nosso agronegócio exportador, aquele que cumpre as leis, as normas, enfim, trabalha dentro da legalidade, ele consegue uma produção muito grande, né? Tem condições de vem colocando os nossos produtos a preços realmente muito competitivos nos mercados internacionais, dentre eles o mercado europeu. E o mercado europeu, ele tende a ser naturalmente protecionista, especialmente em alguns países, como a França, e esse protecionismo ele pode aumentar, sobretaxando as nossas exportações, quer dizer, aumentando o preço dos nossos produtos no mercado europeu e também subsidiando a produção agrícola europeia, que colocaria o preço das commodities europeias numa condição mais competitiva. Então, isso pode efetivamente prejudicar as nossas exportações e, além desses dois movimentos, pode haver uma terceira possibilidade, que é um movimento dos próprios consumidores europeus que podem começar a rejeitar os produtos brasileiros, tendo em vista que as nossas ações em relação à Amazônia, principalmente, mas a outros biomas esse ano que estão seriamente prejudicados, essas ações elas não são efetivadas, ou seja, o governo ele não consegue ou não quer, enfim, ele não toma nenhuma providência em relação a isso. O desmatamento o ano passado já foi muito intenso, esse ano está maior ainda e nada vem sendo feito. Né? Então, isso vem causando uma série de preocupações no setor do agronegócio, porque ele teme que essa falta de visão ambiental do governo Bolsonaro, essa falta de ação ambiental, ela venha efetivamente a prejudicar a colocação dos nossos produtos no exterior. Professor, a área ambiental mais criou polêmicas do que, de fato, apresentou soluções. Por isso, essas consequências que o senhor aqui está descrevendo. E também, por outro lado, aquela fatídica reunião do dia 22 mostrou, né, uma fala, enfim, que colocou o ministro também numa situação muito delicada, a ser criticada, né? Vamos passar a boiada, vamos aproveitar Sim. que a imprensa está prestando atenção em outro assunto e vamos aprovar o que temos que aprovar. Então, coloco a seguinte questão: de alguma maneira está sendo discutida, aventada a possibilidade de substituição do ministro, quer dizer, uma outra solução para a área ambiental, ou é da ala muito próxima do presidente? Não, ele é da ala muito próxima, ele é chamado da ala ideológica do governo Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro tem alguns ministros que têm essa característica, como é o caso do ministro da Educação, Traub, né? A Damares, o Ricardo Salles. E apesar desses problemas que o Ministério do Meio Ambiente ele vem causando, né, ele vem causando, como você bem disse, mais problemas do que apresentando soluções. As soluções são muito pífias em relação a todos os problemas que vêm sendo criados. Não existe nenhuma manifestação nesse sentido, assim, nenhuma manifestação mais evidente. Porque, por exemplo, o Ministério da Educação, ele vem sendo alvo, né, obviamente o ministro vem sendo alvo de uma série de críticas, e o cargo de ministro ele vem sendo objeto de desejo do Centrão. Mas o mesmo não tem ocorrido, pelo menos não declaradamente, não publicamente, em relação ao Ministério do Meio Ambiente. Então parece que o Ricardo Salles ele está numa posição estável, né, e não há perspectiva de que ele venha a ser substituído, a não ser que efetivamente ocorra algum tipo de sobretaxa às exportações brasileiras ou algum tipo de bloqueio às exportações, enfim, algum prejuízo evidentemente mais sério, aí sim a bancada ruralista pode criar uma pressão muito grande para que haja substituição do Ricardo Salles, mas até o momento isso não se vislumbra, ao contrário, por exemplo, do que vem ocorrendo com o ministro da Educação, que também é da chamada ala ideológica do governo, mas por enquanto em relação ao Ministério do Meio Ambiente não há nada nesse sentido.
Muito bem, eu conversei com o professor Pedro Luiz Cortes, professor de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, em que publicamos também as conversas semanais. Você pode acessar e compartilhar. Muito obrigada, professor. Voltamos na próxima semana. Eu que agradeço, Roxane. Uma boa semana a todos.